declarar essa palavra, Senhor, tão grandemente colocada, Senhor, aos teus ministros, Senhor. Não é um amor qualquer, Senhor, mas é um amor que vem da fonte, aleluia. É aquilo que a humanidade precisa de conhecer, Senhor. Nos ensina a descartar, Senhor, aquilo que não vem da parte do Senhor, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas grandezas, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Te louvamos pelo incenso, Senhor, que o Senhor recebe aí nas alturas, Senhor. Te louvamos por cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, Senhor, que nessa noite disse sim para o Senhor e resolveu então se lançar, aleluia, Senhor, na grandiosa aventura de estar com o Senhor dia após dia. Doce Espírito, nós te louvamos, Yeshua. Te louvamos por estar conosco nessa noite, aleluia. Aleluia, Senhor. Que nós venhamos ser os Samuéis, os Davis, aleluia, Senhor, os Gideões, Senhor, aleluia, Senhor, os Paulos, Senhor, que não passaram por essa terra, Senhor, sem deixar o nome escrito, aleluia. Então, Senhor, lembra dessa noite, Yeshua, aleluia, Senhor, aquele que declarou o teu nome, Senhor, antes mesmo de sair das suas casas, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua doçura, Senhor. Amém. Vai devagarzinho sentando no teu lugar. Amém. Chamar as crianças, os profetas dessa geração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor, nós declaramos que daqui sairá um ministro de louvor, Senhor. Profetas de uma nova geração, Senhor. Pai, através dessas vidas, Senhor, muitos serão alcançados, Senhor. Papai, nós declaramos, Senhor, que essa galera aqui, Senhor, está sendo preparada, Senhor, para algo muito maior que nós mesmos, Senhor. Que eles sejam, Deus, pregadores melhor que nós, Senhor. Sejam ministros melhores que nós, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que essa geração seja declarada geração bendita sobre a terra, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós cobrimos, Deus, esses adolescentes aqui espirituais, Senhor, porque eles já não são mais crianças, Senhor, porque eles já estão aprendendo do Senhor, Deus. Que não seja um tempo lá em cima apenas, Deus, de recreação, Senhor, mas seja um culto ao Senhor, Deus. Que eles possam aprender nessa noite, Jesus, aquilo, Deus, que o Senhor já tem liberado, Senhor. A jovens, crianças, velhos, Senhor, todos recebendo uma porção, aleluia, isso que vem do teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Suba devagarzinho. Amém. Nós acreditamos de verdade que essa geração está recebendo uma porção, talvez muito maior que nós mesmos. Aleluia. Nós temos alguns visitantes nessa noite aqui. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Tamara. Onde está você? Amém? Amém. Tamara, seja bem-vinda em nome de Jesus. A Lisete e o Gabriel. Aleluia. Glória a Deus. Adriane, Luiz Otávio. Amém? E o Luiz Eduardo. É isso? Mais alguém? É isso? Como é que nós recebemos eles aqui, queridos? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Você não está aqui por um acaso. Foi o Senhor que te trouxe. Amém. Glória a Deus. Nós temos também aqui a Marlene Graciola, servo do Senhor, que tem liberado sobre os casais deste ministério. Curso Casados para Sempre. Aliás, não é um curso, né? É um treinamento para o resto da vida, né? Glória a Deus.
E esses casais estão recebendo da paz do Senhor e vão ser compartilhados entre outros casais em nosso meio, amém? Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós sabemos que o Senhor quer liberar algo tremendo em nossos corações. Durante esses dias, dias após dia, nós temos gerado aqui na sala de oração. Antes nós tínhamos somente na sexta-feira à noite, agora nós temos todos os dias. E alguns irmãos têm derramado, juntamente conosco aqui em lágrimas, aqui neste lugar, entrando no profundo processo de relacionamento com o Pai. E eu tenho visto assim, o que o Senhor tem liberado. Aleluia, muito tremendo, irmãos. E nós sonhamos e acreditamos que o Senhor ainda quer uma igreja 24 horas, que ela nunca feche. Para que alguém que esteja pedindo socorro na madrugada, encontre um lugar de refúgio. Aleluia. Talvez seja um sonho, mas os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igualdade do reino. Pai, nós declaramos, Deus, sobre os dizimistas, os ofertantes dessa casa, Senhor, e sobre outros lugares, Senhor, que os recursos sejam usados sabiamente, Senhor, em favor do Teu reino, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é que repreende o devorador, Senhor. O Senhor é que guarda as finanças daquele que se apresenta, Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus. Guarda, prospera, cuida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o vosso culto seja racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que pela graça me foi dado, e digo-vos, cada um dentre vós, que não seja de si mesmo, mas do alto conceito que convém, mas para que pense em si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo, nós temos muitos membros, e tem membros, cada um uma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente nós, uns aos outros, de modo que, tendo diferentes dons, e a graça nos foi dada, se é profecia, que seja a medida de fé, que seja ministério de ministrar, se é de ensinar, e dedicação e ensino, ou que exorta, ou o dom de exortar, o que reparte, ou faça com liberdade, e o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. E o amor não seja fingido, aborrecei-vos ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, fraternal, e preferindo-vos honra uns para os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade e abençoai o que vos perseguem. Abençoai o que vos amaldiçoeis, e alegrai-vos com o que se alegram, chorai aos que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios a vossos olhos. Ninguém vos tornei mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. E se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, mesmo amados, mas dai lugar à ira do Senhor, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, ao teu amigo tiver fome, dá-lhe comer, e se tiver sede, dá-lhe beber.
E assim, porque fazendo isso, amontoarás brasas e fogo sobre tua cabeça. E não deixeis vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Aleluia. Isso não é um texto bíblico, irmãos. Isso é uma instrução do céu para conosco. Isso que nós estamos ouvindo da carta de Paulo aos Romanos é muito mais que nós ouvimos então alguém descrevendo uma situação, uma condição para a caminhada cristã. É muito maior que isso, queridos. Sabemos que Paulo, ele escreveu aos Romanos diante de uma igreja que estava sendo formatada. Estava levantado no meio de um povo pagão, um povo perdido à base de idolatria, de confusão, de mais diversas torpezas de iniquidade, servindo a deuses pagãos. E assim como caminhava a igreja de Roma, um povo misturado entre a iniquidade e o pecado, e aquilo que a igreja estava tentando fazer, levantar um povo sarado, um povo santo. Aleluia. Meu Deus, pedi um pouquinho mais, amém. Então Paulo começa a descrever uma situação que deveria ser a condição ideal para todos os cristãos, inclusive os de nossa época, os de hoje. Setembro de 2016. E ainda assim, o Senhor está falando aos nossos corações com o passar dos milênios, não mudando a palavra que ainda era daquele tempo. Sabe, queridos, Paulo estava dizendo à igreja de Roma que se eles quisessem ser sacrifício vivo, então a primeira coisa que eles tinham que fazer era morrer para eles mesmos. A carne precisava ser sacrificada em um outro lugar, que não fosse um lugar pagão. A conexão que Deus queria fazer com sua igreja era muito maior com o tipo de evangelho que estavam sendo inseridos. Se nós olharmos para Paulo, queridos, nós vamos ver que ele fez algo totalmente inusitado. A carne de Paulo talvez não quisesse ir para Roma, mas ele precisou ir para dizer pessoalmente algumas coisas que o povo não estava entendendo. Era difícil a compreensão. Era complicado entender uma pregação que levasse numa profundidade tão grande, falando de uma renovação que era necessário renovar-se, pois existia ali um povo contaminado. E Paulo estava dizendo para aquela igreja: olha, a renovação não é um atributo, é uma condição. Era uma necessidade. Paulo estava dizendo: olha, uma mente que não se renova, não consegue entender as coisas espirituais. Por mais que você fique horas, dias, meses e muitas vezes até anos tentando falar a mesma coisa. Existem 3 estágios da caminhada cristã: o átrio, o santo dos santos e o santíssimo lugar. O átrio, na maioria das vezes, é lugar de confusão. Pessoas perdidas, que se contentam com o evangelho raso. O átrio significa a boa vontade de Deus. Cara, tá bom assim, crente bonitinho, de domingo à noite, tudo certo. O santo dos santos significa que a agradável vontade de Deus começa a interagir. Então o cristão já não se contenta mais em algumas coisas rasas do evangelho de Cristo.
E ela quer se aprofundar um pouquinho mais. E ela diz: olha, eu preciso agradar aquele que me arregimentou para a guerra. O sacrifício santo e agradável. Mas, queridos, existe um lugar além deste ambiente aqui, muito além dessa parede, irmãos. O Santíssimo Lugar está relacionado à perfeita vontade de Deus. É quando o cristão enxerga muito além do púlpito, muito além do pastor, muito atrás do ministro de louvor, muito além disso. Paulo estava dizendo: olha, existe um lugar mais profundo em Cristo, que você precisa entrar. O véu já foi rasgado, e já não existe limite mais para você ficar no átrio, ou até muito menos no santo lugar. Existe um lugar que eu já separei, então o véu foi rasgado, e a partir desse momento você não precisa mais ficar mendigando dons e coisas espirituais. Jesus, ele estava dizendo: olha, eu te mandei algo muito maior que você ficar na base do contentamento. Eu te mandei algo precioso. Para você ficar se contentando com algumas coisas do Evangelho de Cristo. Eu tenho algo maior para ti. Um cristianismo que se move num lugar profundo de revelação. Ele não consegue ficar na parte rasa do Evangelho. Sabe aquele cara que fica aguardando alguém entregar uma revelação? Sabe por quê? Porque ele não consegue acessar o Santíssimo Lugar, ele não consegue ter uma revelação da parte de Deus. Então ele fica aguardando no átrio, para que alguém traga uma revelação, algo que possa contentar a sua alma muitas vezes perdida. Ela precisa que alguém diga para ela o que ela é em Cristo, porque ela não consegue gerar uma identidade e ter um passaporte para entrar nas regiões celestiais e acessar. Na maioria dos lugares as pessoas ficam aguardando na alfândega espiritual. Pensa naquele cristão que fica na imigração, o tempo todo na fila da oração, do jejum, da busca, da renúncia, da consagração, da entrega. E quando vem a tribulação, Paulo estava falando: olha, vocês vão passar por algumas coisas, algumas dificuldades aí em Roma. Cara, eu estou vendo daqui, logo eu vou estar chegando por aí. Para aqueles que não entenderam a minha carta, tem coisas que é necessário pessoalmente, porque às vezes a pessoa não consegue entender a linguagem. O latim era uma linguagem que o romano falava. Mas Paulo, ele não falava somente o latim, ele tinha uma linguagem fluente também no hebraico. Ele tinha dupla cidadania. Ele estava dizendo: olha, o Senhor quer fluir numa linguagem clara e absoluta. Aceita a graça, se apega às coisas do rei, submete e aceita. Rejeita o mal. Então a palavra do Senhor vai vir de forma fluente em teu coração, e você vai entender tudinho que está escrito. Pensa numa carta clara, escrita nos mínimos detalhes. O Senhor escrevendo passo por passo qual deveria ser a caminhada de todo cristão. Essa carta realmente deveria ser uma chave de abertura para a igreja de Roma. Para quem está atento, consegue entender e se relacionar em cima de uma comunicação simples. A fluência muitas vezes exige algumas entregas. Quando nós conhecemos apenas uma língua, e nós conhecemos o português, mas quando nós decidimos então aprender uma nova língua, nós temos que se dedicar, nós temos que buscar instrução, nós temos que treinar nossa mente. Então
neste momento, a nossa mente precisa ser renovada. Quem é fluente em outras línguas sabe disso. Que se ela pensar em português e querer falar inglês, não vai rolar. Só vai rolar quando ela pensar em inglês e falar em inglês. Significa que a mente está sendo renovada, está sendo apta para então administrar algo que ela não estava preparada para ministrar. Essa é a linguagem de Cristo. Uma mente renovada, ela é capaz de absorver um novo formato da criação. Então ela começa a ser encharcada de uma revelação que até então ela imaginava absurda. Alguns anos atrás, quem se vê nisso? Muitos de nós, irmãos. Seria um absurdo alguém um dia estar diante de uma palavra e conseguir buscar e trazer um rema dela para fora. Conseguir pegar um versículo e tirar daquele versículo e jogar para dentro do coração. E tu conseguir ministrar 2, 3, 4, 5 horas sobre aquela coisa. Essa é a visão que Jesus estava dizendo, cara, qualquer um de nós pode fazer. Por isso que ele fala assim, ó, cara, não se exalte se você tem algum dom. Se coloque como um corpo e deixa rolar, irmão. Olhe para o consumador, seja um em Cristo. O corpo precisa ser discernido, mas para ser discernido precisa estar conectado. Ninguém consegue discernir algo que não está conectado. O céu anseia e tem o desejo então que nós venhamos participar da grandiosa e tremenda proposta da redenção para a humanidade. O céu grita para que nós venhamos ser aquela ferramenta de Deus para que outros sejam remidos. Porque nós sabemos que Satanás é o nosso adversário. E Satanás é aquele que fica ali na passagem entre as duas fronteiras, entre a carne e o espírito, e ele fica no meio, barrando aquele que poderia ter um acesso livre para chegar nas regiões celestiais e começar a tomar posse da bênção. Satanás é aquele adversário que está na fronteira, querendo declarar o tempo todo que nenhum de nós temos o carimbo, o acesso para entrar nas regiões celestiais e tomar aquilo que o Senhor já liberou de graça e pela graça. Então nós ficamos buscando atributos. Nós precisamos carregar a manifestação da graça. Mentes renovadas se conectam ao Senhor. Um corpo sacrificial nos leva a um lugar de revelação. Sacrifício vivo, agradável. Nesses dias que nós temos vindo para cá, nós te lançamos no chão e começamos a buscar um rema que nos dê destino e que nos ajude então a entregar a alguém que tem algumas dificuldades então de receber uma palavra que pode mudar o destino. A boa vontade só fica na salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas quando nós entramos na agradável vontade de Deus, então nós começamos já a ter algumas experiências. Nós começamos a ouvir alguma coisa diferente. Mas a perfeita é quando nós se preparamos para ser galardoados e nós começamos a desfrutar da presença de Deus. Sabe, o meu filho mais velho pregou a primeira vez ontem, aqui nesse lugar, ontem à noite. Eu confesso para vocês que o meu queixo foi parar aqui no umbigo, da tremenda revelação, e ele falou uma coisa muito forte. Ele disse, que adianta um cristão querer manifestar a presença dele se não desfruta da presença? É assim aquele cristão que quer fazer a obra, mas não desfruta da presença. Não desfruta. Algumas coisas muito fortes foram faladas ontem à noite aqui.
meninos estão querendo gerar para o Senhor algumas coisas que nos preparam para sermos galardoados. O Senhor é galardeador daqueles que o buscam. Significa, irmão, que quando a gente busca o Senhor, quando a gente faz algo maior, um pouco mais que a maioria do átrio faz, nós estamos sendo preparados para ser galardoados. Aleluia. É impagável isso, irmãos. E Paulo, ele fez isso, cara, ele teve que morrer para que o povo entendesse algumas coisas. Paulo, ele tinha uma noção exata de humildade, tão tremenda. Paulo, ele tinha um alto conceito de si mesmo, mas ele pensava menos em si. E ele começou então a desenvolver o que o Senhor colocou para dentro. Quando uma pessoa vai para um hospital ou qualquer outro local e fica muito tempo parado, a primeira coisa que nós notamos nela, que ela fica com os nervos atrofiados. E quando ela tenta se esticar, ela tenta fazer um movimento, aquilo dói tudo. Por quê? Porque ela está atrofiada, está ali sem movimento. Quando Paulo começa a falar sobre o desenvolvimento, ele estava dizendo, olha, o cristão renovado, ele precisa entrar num nível de distribuição da fé que emana o Senhor. E nós precisamos reagir a algumas coisas. Nós precisamos ter uma reação. Nós não podemos ficar diante de uma ação do nosso inimigo e ficarmos sem reação. Uma reação pode mudar o destino da vida de uma pessoa. Só que a reação que estava falando Paulo não era uma reação natural, era uma reação espiritual. Ele dizia, cara, não pague o mal com o mal, pague com o bem. Ele dizia, cara, desenvolva o teu chamado para estar diante do Santíssimo Lugar. Isso é tão tremendo, queridos, que da mesma forma que o Senhor fala para nós, eu não sei você, mas eu frequentei algumas vezes o kardecismo na época de perdição. E no kardecismo eles falavam, eu acho que é muito comum em outras religiões também, que se o seu dom não fosse desenvolvido, a pessoa ia morrer. Correto? Alguém sabe disso? Significa o quê? Que se a pessoa não desenvolve aquilo que ela recebeu de um dom é um dom, irmãos, seja ele para o mal, seja para o bem. Um dom é um dom. A pessoa pode transformar num dom para o mal ou pode transformar para o bem. É uma questão de escolha. Então, essas pessoas dizem, olha, se você não desenvolver, você vai atrofiar. E eles vão vir contra você. Isso é muito correto. Toda pessoa que tem esse envolvimento, ele fala isso. Se não desenvolver, vai morrer. Isso é um engano. Sabe por que é um engano? Porque quando Deus dá um dom e nós usamos isso para o Senhor, então nós estamos ativando alguma coisa que já foi escondida por Deus entre nós. Então nós destravamos e optamos por tanger a palavra em cima daquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. E a palavra, ela vem para descortinar algumas coisas. O nosso chamado, de certa forma, o Senhor estava dizendo, olha, tudo que Deus coloca é um chamado individual. Porém, quando a manifestação do chamado, ele vem sobre o corpo de Cristo, então a manifestação sempre vai ser coletiva. Quando a esfera começa a tocar o ambiente, então ela começa a tomar os cristãos. E Deus começa a liberar sobre os cristãos a manifestação coletiva da graça. Por isso que o Senhor não vem para buscar uma pessoa só. Ele vem para buscar a noiva dele. Ele vem para buscar a noiva. Uma noiva sem mancha e sem mácula. Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou colocando algumas coisas dentro de você. Se você se manifestar, então eu vou transformar você parte do corpo. E quando eu buscar, eu vou selecionar aqueles que estiverem sem mancha e sem mácula. E esses sim vão ser galardoados diante do Senhor. Nós falamos sobre isso.
quando nós ministramos esses dias aí sobre o reino de Deus, o reino de Cristo. E o Espírito então vem como fogo consumidor. E quando ele vem de maneira coletiva, ele manifesta com certeza no meio do corpo. Sabe por quê? Porque Deus ama se manifestar nos seus filhos. Você sabe por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele anseia e Ele aguarda a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos é tudo que o Senhor deseja. Que nós venhamos manifestar a paternidade dEle. É tremendo isso, irmãos. O mundo jamais enxergou e jamais vai enxergar, e sempre vai rebater com dureza o que fala a grande multidão. Aqueles que não enxergam o Evangelho da mesma maneira que você enxerga. Isso sempre vai acontecer. Quem tem coragem de se lançar nessa verdade, irmão? Quando Silas, abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos 7. Preciso só um pouquinho mais de retorno, queridos. Tá? Obrigado. Aleluia. Amém. Atos capítulo 7. Obrigado, querido. Atos 7, versículo 57. Nós conhecemos há muito tempo, a história de Silas e de Paulo e outros mais. Mas olha só, que diz o 57 então. E então eles gritavam com grande voz e tapavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o para fora da cidade o apedrejavam. E as testemunhas se dispuseram suas vestes aos pés do mancebo chamado Saulo. E apedrejavam, pois, Estevão. E quando orava dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos clamou em grande voz: Senhor, não imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu Saulo e consentiu na sua morte. Sabe, queridos, Saulo nem sabia que ele estava preparando ali um discípulo para ele, um discípulo espiritual, um cara que era perseguidor e estava junto com a grande multidão, o mesmo cara que escreveu para Roma. A palavra do Senhor diz que então Saulo, o mesmo camarada que estava escrevendo então cartas tremendas como referência à sua igreja, estava ali diante de um apedrejamento de um inocente. A grande multidão, ele tem esse sentido então de fechar os seus ouvidos, de fechar os ouvidos, ser instigados a fazer coisas erradas. Isso tem acontecido há muito tempo na humanidade, irmãos. Alguns irmãos postaram essa semana que o mundo nos odeia, mas eles disseram: até alguns evangélicos nos odeiam. Não é só o mundo, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam apedrejando eram pessoas que, boa parte delas, ou a grande maioria, frequentavam sinagogas, oravam ao Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas quando veio alguma coisa contrária ao seu credo religioso, eles entenderam de imediato que era blasfêmia. Eles acreditavam de verdade que estavam blasfemando contra Deus vivo. Mas olha a resposta então de Estevão. Ele foi
a resposta para uma geração que viria após Yeshua. Da mesma maneira que Jesus na cruz, ele falou: Senhor, perdoai-os, que eles não fazem o que fazem. Perdoa então. Da mesma maneira, Estevão estava falando para quem estava jogando pedra nele, recebendo pedrada e glorificando a Deus, recebendo pedrada e glorificando a Deus. Quem gostaria de participar de uma campanha da Pedrada Santa, da pedra ungida? Acho que ninguém, né, irmão? Você sabe por quê? O reino de Deus é muito maior e é muito mais grande que os olhos humanos podem ver. De uma pequena semente lançada à terra, Deus pode levantar ali uma ferramenta do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 18, ele fala sobre isso. Pois ele, semelhantemente ao reino de Deus, a quem compararei? É semelhantemente um grão de mostarda que um homem tomou e lançou numa horta, e ela cresceu e se fez árvore, e seus ramos se encaminhavam como as aves do céu. Uma semente praticamente invisível, que se nós pegarmos aos olhos humanos, às vezes até se perde no vão da nossa mão, e é lançado à terra. E para quem já viu uma árvore de mostarda, então você vai ver que tão grande é tremenda a manifestação de Deus sobre uma semente lançada de maneira correta. Como Deus trabalha? Ele pega algo que às vezes é pequeno, sem valor aos olhos humanos, e transforma algo poderoso. E sabe o que Deus fala? Achei mais um. Nós entendemos claramente isso. No Velho Testamento o Senhor fala: cara, achei meu servo Davi, segundo o meu coração. Mas no Novo Testamento o Senhor fala: estou à procura. João 4, 23, 24. O Senhor está à procura de alguém que se manifeste então, e se rompa em fé e comece a dizer ao Senhor: cada fé que o Senhor tem me dado, ela vai aumentar a porção. A semente vai cair no meu coração, que é terra boa, e eu vou crescer diante de Ti. Aleluia. Algumas pessoas dizem que é algo superficial, que o reino de Deus é mostrar apenas uma mensagem diferente do que a pessoa acredita. E no Senhor nós viemos entendendo nesse tempo que é muito maior que isso. É quando nós temos a percepção que o Senhor está preparando algo grandioso, quando nós temos algumas experiências do Senhor, irmãos. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de uma forma mais inusitada, isso nos dá uma certeza: cara, isso não para por aqui. Às vezes nós ficamos tão encharcados em alguns momentos, ora nós ficamos às vezes tão desesperados, porque nós vemos algumas famílias se destruindo e se desmanchando, por não conhecer a verdade que liberta. Deus tem uma mensagem diferente para nós, uma mensagem que quer se tornar clara, objetiva. O Senhor está buscando uma fumaça de pureza no meio dos seus filhos. A pureza, queridos, é algo que o Senhor anseia encontrar no meio dos corações. Satanás não pode interagir com a pureza. Nesse mesmo tempo que a gente passou pelo processo da religião, quando
Eu percebi um dia, aqueles abençoados lá, estavam dizendo, olha, a criança não pode ficar aqui, não pode vir criança aqui. E eu nunca consegui entender isso, por que as crianças não poderiam estar no ambiente, porque tinha uma Bíblia, tinha tudo aquelas coisas. Anos depois, eu comecei a então buscar no Senhor e buscar na sua palavra. E aí a gente começou a entender por quê. Porque a criança, ela manifesta a pureza do Senhor. E quando a pureza está, o inimigo não pode fazer pousada. Por isso que o Senhor nos diz que nós temos que voltar como uma criança. E crianças nós temos que voltar a ser. É por isso, queridos, que nós temos que voltar e ser como Miguel. Nós temos que voltar para casa, olhando, fazendo o caminho de volta, por causa da pureza. Por causa da pureza que o Senhor falava, olha, nós temos que fazer o caminho de volta, nós temos que voltar. Se você não for como ela, você não pode entrar pelos portais. Este é o segredo. Na maioria das vezes nós somos adultos demais e não conseguimos se lançar da mesma maneira como a criança se lança. Na maioria das vezes, se nós pedimos para nosso filho que está acima de um lugar alto, se joga que o pai te pega, pode ter certeza, ela vai se lançar. Mas nós como adultos, às vezes nós temos dificuldade disso. Nós ficamos olhando para baixo, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as dificuldades, olhamos para o perigo, e a maioria das vezes as pessoas têm dificuldade de se lançar no novo, porque o velho ainda está vivo dentro dele. A decisão de renovação, ele passa por um processo profundo, de uma decisão radical no Senhor. Uma decisão radical nos leva então à reconciliação e nos faz conhecer a ressurreição, que a graça vem por meio do favor imerecido, onde nós fomos salvos e libertos da escuridão, algo que nós não merecemos, e pela graça o Senhor nos liberou. Os verdadeiros cristãos, eles não podem se conformar com uma mente travada, subjugando aquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos estar inconformados com a condição atual. E nós precisamos então ter uma decisão alinhada, renovada, uma mente cheia de atitudes. Nada adianta eu falar ou trazer à existência palavras bonitas se eu não for alinhadas com atitudes. Aliás, por sinal, às vezes a atitude fala mais que as palavras. Uma atitude de alguém pode falar de um conceito que o mundo não conhece, mas também pode nos mostrar uma condição orgulhosa, de autossuficiência, ou de hora até nós orarmos e declararmos diante de Deus que nós sabemos o suficiente. Um autoconceito não está alinhado com a descoberta de sairmos de uma aventura tremenda, de encontrar e se desafiar ao novo do Senhor. A alegria do Senhor se renova a cada manhã, e a sua palavra é viva e ela é eficaz. Nós precisamos ter uma ação extensiva então, nas medidas da fé. Então nós extraímos o rema, e a liberação nos traz a revelação. Sabe, a primeira coisa que eu enxergo é que de verdade nós somos a Bíblia que o mundo lê. No primeiro momento, cristãos não oferecem Bíblia e as pessoas vão ler a Bíblia, então são transformadas assim de imediato. A primeira coisa que elas fazem é olhar para nós. Quando a gente está com a Bíblia na mão, a primeira leitura que uma pessoa faz é a respeito do cristão. É a primeira leitura.
Por isso que nós carregamos algo tão tremendo no Senhor. Quando o Senhor nos extraiu para fora do mundo, Ele estava dizendo: olha, não faça uma leitura confusa. Não faça. Queiram vir para a igreja e conhecer da verdade que liberta. Se a leitura for correta, então a autoridade virá sobre nossas vidas. Se a leitura estiver alinhada, então nós vamos aprender e se movemos corretamente na direção do Espírito Santo. Deus não quer classificar as pessoas por causa dos olhos dele de amor. Não, não. Deus, ele classifica as ovelhas e os bodes. E a palavra diz então que no final de tudo eles vêm de benditos meu Pai, vinde amados meus. O amor de Deus não julga, o amor de Deus não rebaixa, mas nem engrandece. Ele não serve para nenhuma das três funções. O amor é amor, é simplesmente amor. Nós precisamos de entender e compreender a importância que Deus nos deu diante do corpo de Cristo. A importância que Deus nos dá. Embora Ele nos diz que nós somos um só nele, nós precisamos ser completos. Quando a gente vai ao médico, a gente procura na maioria das vezes um especialista. Por quê? Por que a gente busca um especialista? Porque nós precisamos de um diagnóstico. Mas na maioria das vezes, às vezes preciso de ajuda de um outro médico, de um outro colega de profissão, de uma outra opinião. Porque Deus, ele não faz as coisas de maneira singular. A ideia de Deus de repartir não era repartir e se compartilhar. Presentes são liberados através do Espírito Santo que opera em nós. Não é um dom que pode ser considerado maior que o outro. Porque se isso acontecer, então é soberba. Não é dom. E todos nós sabemos que a soberba, ela antecede a ruína. O Senhor manda a gente amar com honra. Não existe amor sem honra. Se alguém disser que você ama, mas não honra, então não é amor. Há poucos dias, o Senhor me deu essa frase aqui na sala de oração. Quando o Senhor fala na sua declaração através de Paulo para nós não sermos vagarosos, melhor dizendo, ele estava dizendo: olha, o nosso adversário quer que nós venhamos travar e atrasar o processo que Deus quer fazer. O vagaroso, para nós não chamar de preguiçoso, ele está dizendo assim: olha, eu tenho algo para liberar, mas o nosso inimigo quer contrariar. Então ele começa a dar diretrizes contrárias àquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Ele que diz que nós somos de verdade. Na maioria das vezes nós precisamos de confronto, às vezes até de afronta, para nos mostrar como nós estamos diante dele. A maioria das vezes. Amar que nos agrada é muito mais fácil. Mas quando nós somos desagradados, então, na maioria das vezes, o mal ele começa a trabalhar nos bastidores do coração. Quando ele fala sentir a dor dos que choram, alguém que está próximo à nossa linhagem, é muito fácil nós lembrarmos da dor. Mas quando fosse nós mesmos, pega uma criança, por exemplo, na Síria,
ou qualquer outro lugar que foi assolado por causa de uma guerra, será que nós seríamos capazes de sentir a dor do Senhor? E nós chegarmos diante de Deus e começar a chorar por essa vida, começar a chorar por aquela criança, ou por aquele adulto, ou por aquela mulher. Essa compaixão muitas vezes é levantada num coração missionário. Quando nós dissemos assim, cara, eu larguei tudo por Jesus, cara, é muito fácil nós falarmos isso. Mas nós conhecemos pessoas que largaram mão de faculdade, de sonhos, de projetos, de conforto, estão em alguns países servindo a Deus com tudo. Então nós dissemos, cara, eu vim ao culto, então eu abri muita coisa por causa do Senhor. Meu Deus, nós estamos muito distantes dessa verdade, porque quando um jovem, adolescente, ainda moço, consegue entregar sua vida e ir para lugares longínquos, para cuidar de necessitados, pessoas às vezes ali, cheias de doença, os vínculos de relacionamentos vão nos fazer que nós venhamos nutrir então a caminhada cristã. O Senhor não vai dar força para aquele que já está com vigor demais. Ele vai dar força àquele que está cansado. O alimento certo, ele vem para combater algumas coisas que nós precisamos no nosso organismo. Assim são as coisas do Senhor. Por isso que Ele nos diz, olha, as nossas armas precisam ser armas espirituais. Não entre com vingança, não entre com retaliação, não entre. Nós temos que temer, sim, nós temos que temer, assim, a ira de Deus. Paulo estava dizendo, olha, o Senhor está declarando uma coisa, se você entender a ira de Deus, você vai ver que a vingança não é sua, é dele. Minha vingança. Os cristãos naquela época de Roma estavam sendo oferecidos no Coliseu. Pensa num pai que viu seu filho ali trucidado por leões. Como seria isso nos dias de hoje? E o Senhor estava dizendo a um povo assolado pela religião e pela perseguição também: não devolva na mesma moeda. Difícil para os nossos dias. A primeira coisa que a gente enxerga, na maioria das vezes, é pagar o mal com o mal. Jesus quer administrar dentro do nosso coração a paz que excede todo entendimento. Quando damos atenção à ira de Deus, nós perseveramos no temor. E quando nós perseveramos no temor, nós precisamos do controle de Cristo. Porque nós, por nós mesmos, fazemos besteira. Quando nós temos o coração renovado, nós não entramos e não se rebelamos contra a sua vontade. A justiça do Senhor não pode ser questionada. Nós precisamos então ter essa sentença da submissão, porque Deus pode reverter até uma sentença. Quando oferecemos guarida, então nós se alimentamos da graça, e as brasas que são no altar dele descerão sobre o nosso coração, e a nossa cabeça. As nossas armas não é combater aquilo que o mundo adora e do jeito que o mundo adora. Nós sabemos que existe uma força da manipulação dentro dos nossos lares. Quando aprendemos a força do bem, então, nós se levantamos num alto triunfo de reinar com Yeshua. A grande maioria busca na carne aquilo que só o Espírito Santo pode dar.
Sabe, queridos, a palavra do Senhor, já estou terminando, irmão. A palavra do Senhor nos diz que a porta é estreita, mas quem aprende a entrar pela porta estreita vai entrar num jardim grande. Viaja comigo. Quando você entra num lugar que é apertado para passar, mas quando tu passa para o outro lado, cara, imagine aquela praia paradisíaca, que você passa por um penhasco às vezes assim, de lado, e quando você passa para o outro lado, você começa a enxergar algo que os olhos, é assim que o Senhor quer comunicar os nossos dias. Persevera na porta. Não deixe o mundo te engodar com enganos, dizer que o evangelho é um evangelho fácil, de qualquer jeito. Não, querido. É preciso renovar a mente, é preciso entrar nesse lugar em Deus. É necessário que nós venhamos então retirar algumas coisas que estão contaminadas dentro do nosso coração. Por isso que o Senhor fala do reino da igualdade. Os 24 anciãos estão diante deste jardim de Deus, prostrado diante de um trono. Esta é a visão do céu. Cada um com sua coroa em sua cabeça, prostrado. Quem poderia imaginar alguém que foi príncipe então se colocar diante do seu Senhor e jogar as coroas aos pés do Senhor e começar a declarar: santo, santo, santo é o Senhor do universo, santo, santo. A unção é tão grande que não se interrompe. A adoração não pode ser interrompida. Você sabe por quê? Porque ali não existe o líder dos príncipes. Existe um líder que está sentado diante do trono. E ele se prostra então diante dessa luz, diante dessa graça, e não consegue interromper a adoração. Romanos capítulo 8, versículo 18. Agora terminando, irmãos. Pois veio para mim as aflições do tempo presente, que não se pode comparar com a glória de que há de ser revelada. Porque a criação aguarda, ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Mesmo quando nós passamos em situações difíceis, o Senhor quer nos acudir, nos dirigir. Os santos, eles têm a oportunidade então de manifestar a filiação. É por isso que Jesus chama a gente pelo nome. É por isso que o Senhor nos chama pelo nome. Porque filho não é chamado de apelido. Filho é chamado pelo nome. Quando o Senhor nos chama pelo nome, Ele está dizendo: olha, eu tenho algo grandioso para ti. Tu só precisa entender o reino da igualdade. E muitos têm algumas coisas dentro da igreja, mas aqueles que entendem que o maior chamado do cristão é se tornar santo, irrepreensível, mente renovada, guardada, coração sendo cuidado pelo Senhor. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar algo que só o Senhor pode dar, queridos. Esses dias nós vivemos alguns tempos de hospital. E a gente começa a ver a situação de desespero de alguns queridos. Quem trabalha lá dentro, como algumas irmãs aqui, eu sei, sabe disso.
Quem daquele povo lá que não gostaria de estar no seu lugar nessa noite? Estar exatamente numa cadeira sentada, poder ouvir algo que pudesse dar esperança, ouvir algo que pudesse então, cara, que nos levasse para casa, e nós pudéssemos então pensar de tudo aquilo que nós estamos fazendo, dia após dia. Então, esse encantamento que vem da palavra de Deus, é o que Paulo estava dizendo a Roma. Ele diz: olha, como eu gostaria que todos entendessem. O Senhor Jesus, Ele não quer que venhamos para a igreja para participar de uma cerimônia. Ele quer que nós venhamos para nós se rendermos, para nós se entregarmos, para nós renunciarmos a algumas coisas que têm ferido a santidade de Deus. Sabe, a mesma coisa que Paulo fez sobre o povo de Roma. Quando a carne gritava, então, Paulo não queria ir para Roma, mas o Senhor tocou no coração de Paulo, e Paulo foi até Roma para ser morto, e ele sabia que ia ser morto. Ele sabia. E no final ele disse: combati a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele chegou pessoalmente diante de um povo e dobrou seus joelhos, se prostrou e ofereceu sua cabeça em favor dessa fé. Jesus teve que fazer isso, não somente por Roma, mas Ele está fazendo por mim e por você nessa noite. Ele desceu. Ele não precisava vir, mas Ele veio. Ele não precisava morrer, mas Ele morreu. Ele não precisava ir para a cruz, mas Ele foi. Para que eu e você pudéssemos nessa noite então declararmos quem nós somos diante dEle. Porque a diferença é que Ele está vivo. Você crê que Ele está vivo? E por que você age como se Ele não estivesse? Na maioria das vezes nós agimos como se o Senhor não estivesse perto de nós, observando nós o tempo todo. Na maioria das vezes nós rejeitamos. Na maioria das vezes nós não aceitamos o sacrifício perfeito. Sabe, queridos, o reino da igualdade é feito para que nós venhamos estar diante do Senhor. A igreja é o único lugar na face da terra que nós podemos ser iguais, se nós quisermos. Se nós quisermos. Aqui não existe empresário, nem morador de rua, nem rico, nem pobre. Diante de Deus nós estamos sendo vistos da mesma maneira, igualzinho. O Senhor nos enxerga exatamente como nós somos, inclusive aquilo que você está pensando agora. No reino de Deus nós somos medidos o tempo todo. Se coloca de pé. Antes de nós apresentarmos o Miguel, nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui nessa noite. O menino Jesus cresceu. Ele não está mais na manjedoura. Ele não está mais na cruz.
Ele não está mais no Sinédrio. Ele não está mais em Israel. Ele cresceu. E Ele se entregou para que nós pudéssemos entender essa verdade nessa noite. O Senhor quer liberar algo que só Ele pode dar na sua vida, a autoridade. A autoridade para resistir, sabe quem? Primeiramente você mesmo. A primeira pessoa que você precisa vencer é você mesmo. A primeira pessoa que nós precisamos vencer é a nossa mente. Sabe, muito tem se atribuído hoje ao inferno, as coisas que acontecem de mal na nossa vida. Na maioria das vezes, é a nossa mente que não foi renovada. Maioria das vezes. Nós atribuímos algumas coisas que não deveriam ser atribuídas. Nós precisamos se desafiar, queridos. Deus está buscando pessoas de coragem. Coragem de fazer coisas que nunca fizeram em suas vidas. Deus está buscando pessoas que rompam diante de Deus algumas coisas que estão travadas, porque nós deixamos travar, não foi porque o Senhor quis. É preciso que você entre neste lugar nessa noite. Até você que chegou mais tarde, o Senhor está comunicando aos teus corações, de verdade, porque o amor dele é muito maior. O ladrão da cruz foi visitado pelo Senhor quando estava na cruz. Deus pode comunicar em qualquer momento nossos corações. É preciso que nós compreendamos a revelação da palavra dessa noite. Eu preciso que você tire um tempo agora, enquanto nós vamos orar aqui. Você tem um momento então de oferecer isso para Deus. Quando o Senhor nos apresentou para Jesus, não foi apenas por um ato de misericórdia, mas foi um ato de amor. Porque a misericórdia é quando o Senhor entra nas nossas misérias. Isso é misericórdia. Mas um ato de amor é quando Ele faz algo porque nós não teríamos força para fazer, Ele fez por nós. Muitas vezes nós não temos força para fazer algumas coisas. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Entre na perfeita vontade de Deus. Não fique na boa. Não fique na agradável. Deus, Ele quer dar uma medida de fé nessa noite. Eu queria te convidar então você levantar tuas mãos para o céu nessa hora. Não faça isso como um ato religioso apenas, mas faça como uma atitude de dizer para o Senhor: Senhor, toca nos meus dedos nessa noite. Desce pelos meus dedos, Senhor, e passa, Deus, pelas veias, Senhor, e chega ao meu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nessa noite aqui, Senhor, sabemos que existem pessoas, Senhor, que estão com os seus corações atribulados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Libera nessa noite aqui, Senhor, doce Espírito, as grandezas, Senhor, que estão por trás da porta, Senhor. As grandezas, Senhor, que o Senhor fez, Senhor, através, Deus, da cruz do Calvário, Senhor, para que todos pudessem estar aqui nessa noite, Senhor. Sopra vento norte,
Sopra vento sul. Aleluia. O pardal procurou casa, Senhor. E o andorinha procurou seus ninhos, mas nós encontramos o teu altar, Senhor. É no altar que nós entregamos coisas que estão estragadas. Então Ele purifica, Senhor. Ainda que o nosso pecado seja, Deus, como a escarlata, Senhor. Ainda assim o Senhor estará branco como a neve, Senhor. O Senhor escreve os nomes aqui nessa noite, Jesus. Levanta alguém aqui em nosso meio, Senhor, disposto a dizer sim para o Senhor. Com espírito de intrepidez, Senhor. A verdadeira festa no céu é quando o pecador se arrepende, Senhor. Quando alguém declara, Senhor, que sua mente precisa ser renovada, Senhor. Faça uma oração para Jesus nessa noite aqui, enquanto nós encerramos em adoração, Senhor. Toca, Senhor. Toca nos teus filhos nessa noite aqui, Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Senhor, que as pessoas aqui, Senhor, possam sentir, Senhor, que o Senhor está tocando nessa noite. Que o Senhor está tocando, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Toca em filhos nessa noite aqui, Jesus. Sim, Senhor. Senhor, nós precisamos da Tua graça, Jesus. Nós precisamos, Senhor, de pessoas com coragem, Senhor. De mulheres sábias, Senhor. De homens, Senhor, sacerdotes, Pai. Capazes de reconhecer diante de Ti, Senhor, que precisam de ajuda, Senhor. Esse é o Teu Evangelho, Jesus. Sim, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória Passa aí e nosso meio, todo Senhor. seu amor, Toca, Jesus. infinita humildade, Olha o fresco, Senhor, nessa noite, Jesus. servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu Toca, Jesus. diminua, Olha a Tua graça, que Ele apareça, que eu me constranja Derrama da Tua graça com nessa noite aqui, a Jesus. Tua glória
toca, Senhor. servo de todos os irmãos, muito mais de ti, muito mais de ti, muito mais de ti e menos de mim, muito mais de ti, muito mais de ti, muito mais de ti e menos de mim, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Jesus, muito mais de ti e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Aleluia, Jesus. Nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor fez um passeio em nossos corações, Senhor. Senhor, se somos aqueles, Senhor, que somos, Deus, necessitados de ser ministrados, Senhor. Como Paulo ministrou aos romanos, Senhor, nós sejamos ministrados nessa noite, Jesus. Aleluia. Obrigado, doce Espírito, por cada homem, cada mulher, Senhor, que nessa noite, Senhor, deixou-se ser tocado pelo Senhor. Por cada um que permitiu, Senhor, para que o Senhor lhe acessasse, Senhor, algumas coisas dos seus corações, Senhor. Obrigado, doce Espírito, por permitir, Senhor, que a nossa mente, Senhor, possa ser aberta, Deus, por o novo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos fazer uma coisa bem importante agora também. Rapidinho, mas nós precisamos fazer. Em Lucas 2:21, quando se completaram 8 dias, então, para ser circuncidado, o menino foi dado ao nome de Jesus. E o anjo fora posto a eles antes de ser concebido. E terminados os dias da purificação da lei, então, de Moisés, levaram a Jerusalém e apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício disposto à lei, então, o Senhor levou, então, aquele menino, então, até o templo. E no 25, então, de Lucas 2, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, um homem justo, temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora dada a revelação do Espírito Santo, que não morreria sem ver Cristo antes. E assim foi ao templo. Todos os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem a ele segundo o costume da lei. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor despede em paz o servo, porque segundo a tua palavra, os meus olhos viram a tua salvação. Sabe, queridos, eu queria chamar então aqui, eu queria chamar então os pais, os padrinhos, aleluia, a Luísa então, e o Valmir, as testemunhas para nós então apresentar então o Miguel Adames Roque, amém? Queria chamar então as testemunhas também, eu acho que é a Michelle,
a Juliana, a Débora, Guilherme, e Túlio, Daniela. Eu acho que, não sei se tem mais alguém, mas nós conseguimos fazer isso. Eu queria chamar então a Elizabeth para nós estarmos apresentando então ao Senhor o nosso amigo Miguel. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês, padrinhos, nós entendemos que é muito mais que você chegar no dia de Natal, no dia de Páscoa, e dar um presente a eles. Eu não conheço vocês, mas o Senhor conhece vocês. Então vocês têm uma responsabilidade a partir de hoje, de vocês guardarem a vida do Miguel. Os padrinhos que nós entendemos na apresentação são as mesmas testemunhas que são esse povo aqui, a tua igreja, a igreja do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ensinar o Miguel, viu, pais? Almir, Luísa, vocês têm a responsabilidade de guardar o coraçãozinho dele, para que quando ele crescer, ele não se perca então no meio do caminho. Essa é a responsabilidade dos pais. Essa é a responsabilidade de vocês, pais, de vocês, padrinhos. É por isso que na sua palavra o Senhor estava falando, olha, não foi um homem qualquer. Não foi um homem qualquer. Deus colocou na vida de Jesus um homem chamado Simeão. Um homem de Deus, que apresentou o Senhor Jesus. Isso é bíblico, que nós vamos fazer hoje aqui. Vocês podem até esquecer um dia dessa data aqui, mas o Senhor jamais vai esquecer. Porque foi uma decisão de vocês, pais. De vocês estarem aqui cobrindo então a vida do Miguel. E nas Escrituras, nós sabemos assim, ó, que isso é uma parte do processo. Nós oramos ao Senhor para que vocês consigam entender que esse é o processo que Deus quer também para vocês, pais, vocês, padrinhos. Que você seja como o Miguel, nessa pureza aí, de poder estar com o brinquedo na mão, sem nenhum problema, nem preocupado com a cerimônia de estar. Não é verdade? É assim que nós devemos ser diante de Deus. Nós estamos com o brinquedo na mão e sabemos que aquilo que os pais estão fazendo é grandioso. Amém? Foi uma sábia decisão de vocês, queridos. Foi uma sábia decisão. Apresentá-los ao Senhor é a melhor coisa que vocês puderam fazer nesse tempo. Mas eu exorto a vocês, não parem por aí. A vida é tão curta, termina logo. E nós podemos ir um pouquinho mais além, cuidar dele, deixar que ele ande nos caminhos de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós vamos apresentar, a Elizabeth vai orar, e eu vou apresentar o Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos que o Miguel é teu, Senhor. E tu separaste essa criança para ti, Senhor. Em nome do Pai, Deus, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos no Senhor, Deus. E nós entregamos, Deus, de volta aos pais, Senhor. Amém, Senhor Deus. Nós colocamos, Senhor Deus, a vida do Miguel, Senhor Deus, debaixo da tua guarida, Senhor Deus. Que aonde ele andar, Senhor Deus, que o Senhor proteja, Senhor, que os seus anjos, Senhor Deus, estejam sempre ao derredor dele, Senhor Deus. Que ele seja, Senhor, um menino obediente, Senhor Deus, guardado, Senhor Deus, debaixo da tua autoridade, Senhor Deus. Ele seja um sacerdócio, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar a sua geração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Miguel seja um menino obediente, Senhor Deus, protegido onde ele andar, Senhor Deus. Que os teus anjos, Senhor Deus, que tu venha guardar e proteger ele, Pai. Guarda, Senhor Deus, a vida da sua mãe, Senhor Deus. Uma mulher sábia que edifica a sua casa, Pai. Um sacerdócio, Senhor Deus. Um sacerdócio, seu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, que esse tempo, Senhor Deus, que eles vierem trazer o Miguel até a sua casa, Senhor Deus. Que haja, Senhor, um conserto, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor Deus, a vida dos seus pais, Senhor Deus, a vida do Miguel nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém?
Amém, queridos? É como eu disse a vocês, nós podemos até esquecer daqui uma semana, mas no Senhor está registrado isso. Eu realmente estimulo a vocês a guardarem a vida dele. Amém? E vocês, pais, guardem, busquem em Jesus, acredite, isso é real. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Pode seguir na paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Nós acreditamos de verdade que muitos já foram alcançados por causa dos seus filhos. Muitos foram alcançados, amém? Vamos terminar então? Glória a Deus, levanta as mãos para o céu. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, libera, Deus, uma semana de bênção, Deus, sobre os teus filhos, Deus. Pai, que eles possam voltar para suas casas sabendo, Senhor, que essa semana que começou hoje, Senhor, seja uma semana abençoada do Senhor, Deus. Guarda da saúde, Senhor. Guarda, Deus, do inimigo, Senhor. Guarda do malfeitor, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a Tua palavra, Deus, possa ser escrita dia após dia, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, pela graça do Teu Espírito, Senhor, sobre essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amanhã à noite tem sala de oração, amanhã à tarde aqui, a partir das 2 da tarde. À noite tem oração das mulheres aqui. E assim por diante, quarta-feira culto, e nós temos aniversário do Luciano. Amém? Que foi essa semana. E a Maísa, que essa semana também. Nós vamos orar pelos dois, amém? Vem cá, filha. Amém? Glória a Deus. O Luciano foi essa semana e a Maísa durante essa semana. Mais alguém? O Valdo, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Senhor, nós declaramos, Deus, amém, sobre a vida, Deus, do Luciano, Deus, na vida do Valdo, Senhor, Pai querido, na vida da Maísa, Senhor. Pai, que o Senhor possa ser generoso com os anos deles, Senhor, ano após ano, Senhor. Possa ser generoso com eles, Senhor, sobre a vida, Deus, que eles vão ter pela frente ainda, Senhor. Que eles possam celebrar diante do Senhor, Deus. O ano que vem, Senhor, e no outro, e no outro, e no outro, na Tua presença, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, Senhor. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorriso. Glória a Deus! Vamos à paz.